Beleza? Professor Frank passando aqui para pedir. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like. Aula de hoje, combinação simples. É todo subconjunto ou agrupamento não ordenado, formado por P elementos distintos, escolhidos entre os N elementos dados. Para entender melhor, a combinação simples é um agrupamento de N elementos de um conjunto em subconjuntos de P elementos, onde a ordem dos elementos não é considerada. Essa ordem não é importante. Então, eu tenho um conjunto N, que é o meu todo, e eu vou subdividir esse conjunto N em conjuntos menores de P elementos, não levando em consideração a ordem. Para calcular a combinação, vamos utilizar a seguinte fórmula: combinação NP. O N é o conjunto todo e o P é o meu subconjunto. Vamos anotar essas informações? Então, o N é o conjunto todo e o P é o subconjunto. Voltando na fórmula, combinação NP. Aplicando a fórmula, eu tenho na parte de cima, que é o numerador, o N fatorial, que é o todo, o meu conjunto. Passo o traço da divisão. Na parte de baixo, denominador, eu tenho P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Então, o todo aplicado fatorial, dividido pela parte que é o subconjunto fatorial, que multiplica o todo menos a parte fatorial. Vamos entender melhor esta fórmula em um exemplo? Exemplo 1. Uma prova é composta de 10 questões, das quais o aluno deve resolver 8. De quantas formas ele poderá escolher as 8 questões? Entendendo o exemplo, uma prova é composta de 10 questões, então o meu 10 é a totalidade. Fiz a anotação, o 10 é o total, representa o conjunto. Continuando, das quais o aluno deve resolver 8. O meu 8 é a parte. 8, a parte, que é o subconjunto. E a pergunta: de quantas formas ele poderá escolher 8 questões? Então o exercício não deixa claro se ele precisa começar pela segunda, pela terceira, pela quarta. Não tem uma ordem. Se não existe uma ordem determinada, vamos usar combinação. Vamos lá? Combinação do todo, que é 10, combinado com a parte que é 8. Vou fazer uma combinação 10, 8, aplicando na fórmula. Então, o todo, que é 10 fatorial, dividido pela parte fatorial, que multiplica o todo 10 menos 8 fatorial. Resolvendo, 10 fatorial, copia o meu 8, vamos resolver o parênteses. 10 menos 8, me sobra 2 fatorial. Agora eu vou desmembrar o 10 até no maior, que é o 8, para poder cancelar. Então, 10 que multiplica 9, que multiplica 8 fatorial. Passo o traço da divisão. O 8 eu vou deixar em fatorial, que eu vou cancelar, e vou desmembrar o 2. Então, 2 fatorial é 2 que multiplica 1. Cancelando, 8 fatorial, cancelo com 8 fatorial. Me sobrou 10 vezes 9, eu tenho 90, dividido 2 vezes 1, eu tenho 2. Fazendo a divisão, 90 dividido por 2, nós temos 45. Portanto, ele terá 45 formas diferentes de escolher as 8 questões. Exemplo 2. De quantas maneiras distintas pode-se formar uma comissão com 7 integrantes a partir de um grupo de 10 pessoas? Entendendo um exemplo, de quantas maneiras distintas pode-se formar uma comissão com 7 integrantes a partir de um grupo de 10 pessoas?
entendendo essa questão. Quantas pessoas eu tenho no total? Nós sabemos que o total é 10. Vamos anotar? Sabendo que o total é 10. Quantas pessoas é a minha parte? Quantas pessoas é o meu subconjunto? Eu tenho aqui 7 pessoas. Então, a parte, que é o subconjunto, é representado por 7. Existe alguma restrição? Existe alguma ordem? Não, o exercício somente diz: você tem um grupo de 10 pessoas e monte uma comissão com 7. Como não tem nenhuma ordem, nenhuma restrição, vamos usar combinação simples. Então, combinação de 10,7, substituindo na fórmula. Na parte de cima, o meu total 10, dividido pela parte que é o 7, que multiplica o parênteses. O total 10 menos 7, que é a minha parte. Resolvendo, copio 10 fatorial, copio também o 7 fatorial. Vamos resolver. 10 menos 7, nós temos 3 fatorial. Agora sim, vamos desmembrar. O 10, então fica 10, 9, 8, 7. 7 fatorial, porque eu vou cancelar com o 7 da base, passando o traço da divisão. 7 fatorial. Vou desmembrar o 3, então fica 3, que multiplica 2, que multiplica 1. Cancelando, cortei o 7 fatorial com o 7 fatorial. Me sobrou 10 vezes 9 vezes 8. Fazendo a multiplicação, nós temos 720, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Agora, fazendo a divisão, 720 dividido por 6, nós temos 120. Portanto, 120 maneiras distintas de formar a comissão com 7 pessoas.